Então, bom dia, quinta-feira, dia 27 de maio do ano da graça de 2021. Nos últimos dias temos tido alguma dificuldade em conseguir entrar no ar à primeira, não foi o caso de hoje. Deixe-me fazer-lhe uma pergunta à laia de reflexão filosófica. Deu-me para isto hoje. Quantas vezes já esteve em risco de vida? Lembrei-me disso hoje porque nós às vezes damos tudo por adquirido, nomeadamente o acordarmos todos os dias, não é? E eu que já passei por um ou dois momentos difíceis na minha vida, uma das quais estive em perigo de vida, aprendi uma coisa, é que quando se acorda de manhã, a coisa mais importante é dizer assim, caramba, estou vivo. Isso é o aspecto mais importante. Bom, vamos então ao programa de hoje e vamos começar pelo período de ordem do dia. Não sem antes fazer aqui trazer aqui algumas notas. A primeira é lembrar que amanhã, dia 28, às 11 da manhã, eu e a Vision, que é quem tem a parceria comigo para fazermos aquele programa mensal chamado Corporate Vision, onde se fala de informação financeira e fiscal, vamos fazer um webinar sobre a tributação do património, com particular destaque no imobiliário. Porquê? Porque o programa da semana passada foi tão interessante e teve tanto acolhimento por parte dos espectadores que nos pediram para fazer um webinar para abordarmos as questões mais concretas. Eu já pus aqui o vídeo ontem, o teaser, está lá um link para se inscrever se você quiser. Segunda nota é lembrar sempre que este canal tem uma parceria com a Prozis, ok? Nós fazemos sempre este disclosure e que quem for ao site fazer compras tem um desconto de 10% utilizando lá no cupom promocional Camilo. E como sabe, todas as semanas também divulgamos aqui promoções especiais e nesta semana é o Smartwatch Ubik. Feitos estes avisos, ou estas notas, vamos então ao programa de hoje. E o programa de hoje vai começar pelo bullying. Esqueci-me de dizer bom dia, tirando o bonezinho, portanto aqui fica, com as minhas devidas desculpas. Vamos começar pelo bullying. O bullying é uma coisa muito séria e não é só o cyberbullying, é aquilo que se passa nas escolas. Não convém exagerar. Não se pode confundir bullying com mariquices, ok? E estou-me a marimbar para quem desse lado fique chateado com o termo mariquices. I don't fucking care, ok? Portanto, mariquices é o termo que vou utilizar. Ou se quiser, há muita gente que diz paneleirices, desculpa a expressão, mas é isso. Portanto, eu não sou destas coisinhas de modas, hoje não se pode dizer mariquices, coisa do género. Bem, não confundir bullying com mariquices. E porquê é que eu trago isso hoje aqui? Porque não sei se percebeu aquele episódio que aconteceu na escola secundária na Arrentela, entre o miúdo que estava a ser bullied por colegas, não é? Desata a chorar, perde o controle emocional e depois para escapar desata a atravessar uma estrada sem olhar e leva com o carro em cima. Nós hoje estamos aqui a dar graças a Deus, para quem acredita, porque aquela criança não morreu. Mas vale a pena pensar nisto. Podia ter morrido, não é? Hoje podíamos estar aqui a mostrar-nos todos muito solidários com o pai daquela criança, que ontem teve a coragem de dar a cara, salvo ver na TVI, para denunciar aquilo. Isto é intolerável. Isto é inadmissível. Não tem nada a ver com zonas de bairros sociais complicados, como é o caso da Arrentela e aquelas zonas ali. Não tem nada a ver com educação. Tem a ver, ou seja, não é a educação que tem a ver com pessoas ricas ou pessoas pobres, tem a ver com a educação. E nós temos de ser capazes de educar os nossos filhos para não fazerem aquilo. E isto leva-me a outra questão. Quem faz aquilo tem mesmo de ser punido. Não me interessa se são crianças, se os outros são crianças ou não. Aquelas crianças que fizeram aquilo, que estão perfeitamente identificadas naquele vídeo, têm de ser responsabilizadas e têm de ser penalizadas. Não me venham cá com a história da reintegração social, não sei das quantas, e aplicar penas a crianças, depois é um problema. Não! As crianças têm de ser ensinadas. Os meus filhos não fazem aquilo. E aposto consigo, muito provavelmente nunca farão aquilo. Tem a ver com a educação. E nós somos responsáveis por isso. Bom, ponto seguinte. Eu tenho dois. André Ventura e o bairro da Jamaica. Recordo-me como se fosse hoje. Estava a haver um debate presencial e o André Ventura saca uma fotografia e diz: o Presidente da República foi àquele bairro para estar com bandidos e não foi mostrar solidariedade com as polícias. Como se recorda, na altura, eu critiquei muito o Presidente da República por não ter feito aquilo com polícias. Mas
houve alguém que, olhando para aquilo que o André Ventura fez, colocou o caso em tribunal e André Ventura perdeu. Eu não gosto de comentar decisões de tribunais, mas há uma coisa que vou dizer. Nós não podemos fazer generalizações, seja para que interesse for. Pelos vistos, a esmagadora maioria daquelas pessoas não era bandida, porque o tribunal apurou isso. Porquê é que trago isto aqui hoje? Porque André Ventura disse na Assembleia da República que não ia pedir desculpa. Não pode ser. Não pode ser. O Tribunal decretou, decidiu, não foi nenhuma indemnização, parece que também ninguém pediu indemnização nenhuma, mas parece que o Tribunal decidiu que André Ventura apenas tem que fazer uma coisa, retratar-se. Ora, não fica bem a um político, se quer ser levado a sério, dizer que vai desafiar uma ordem do Tribunal. Porque sim, porque ele está a desafiar uma ordem do Tribunal a dizer que não vai pedir desculpa. Não pode ser. E eu acho que a diferença, estas coisas marcam às vezes a diferença entre o político que os tem no sítio e os que não têm. Porque é uma coisa importante na vida. A minha avó ensinou-me isto há tantos anos. Nós temos de saber pedir desculpa quando nos enganamos. E isto é muito importante. André Ventura não pode escapar a um pedido de desculpas por aquilo que disse e por aquilo que fez. Ponto seguinte. Há doentes, diz o público hoje, com alta nos hospitais há um mês, continuam lá. Tell me something new. Há quantos anos é que a gente sabe isto? A pandemia só veio reforçar a convicção, ou melhor, a tomada de conhecimento deste problema. Porquê? Como começaram a faltar camas nos hospitais para doentes Covid, alguém se lembrou de dizer, espera aí, mas tem aí doentes que não deviam estar aí, pois não, estão ali há meses, e alguns deles há anos, porque as famílias não os querem, porque não têm para onde ir, porque não têm um lar e o diabo a quatro. Diga-me lá, responda-me só a isto. Onde é que está o Estado Social? Sim, blocos de esquerda, partidos socialistas, Partido Comunista Português, onde é que está o Estado Social? Esta gentinha, alguns são mesmo gentalha, que mete dinheiro em tudo que olha, estradas, não é? Pá, não, a União Europeia não queria, mas nós vamos arranjar a maneira de fazer estradas à nossa conta. Aí pá, sim, são 4 mil milhões, está a ver para onde é que vai o dinheiro? Se aquelas pessoas não têm para onde ir, o Estado a Segurança Social devia pagar a estadia num lar. Se calhar não há lares, aliás, como nós vimos ontem, não é? A questão dos 123 lares fiscalizados, estão irregulares, mas só 33 é que foram encerrados, ou penalizados, ou o que você quiser. Está a ver? Manchete do Público, antes de ontem. É isto que estamos aqui a falar. O Estado Social é isto. Eu gostava muito que os políticos na Assembleia da República e os governos depois dizem que fazem tudo e mais alguma coisa em prol do Estado Social, pá, deixem de tangas, de parvoices, pá, e resolvam este problema. Não é assim tão difícil. Bom, ponto seguinte. Sim, esta piada também não é só para a Ministério da Saúde, não é? É para a Ministério da Segurança Social, a doutora Mendes Godinho, que tenta fazer manchete por tudo quanto é coisinhas engraçadas para dar boa imagem ao Governo e esquece coisas como esta. Ponto seguinte, ainda estou à espera, sentado, da explicação, da condenação do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista Português em relação ao terrorista Lukashenko, da Bielorrússia. Ainda estou à espera. Aquilo, repito, é terrorismo de Estado. Se o Bloco de Esquerda e o PCP, que apoiam estes regimes, não querem ficar coniventes com terrorismo do Estado, só têm de fazer uma coisa, condenar aquilo publicamente. Já agora, quero lembrar aos comentadores que adoram Blocos de Esquerda e PCP, jornalistas também, não é? Que, assim como criticam a extrema-direita, deviam criticar estas coisas. E deviam perguntar explicitamente ao Bloco e ao PCP porque é que nós devemos ficar sossegados, sabendo que eles apoiam ditadores, e porque é que não devemos ficar preocupados se um dia chegarem ao poder, como é que não vão fazer o mesmo em Portugal? Eu não tenho dúvida nenhuma que farão, percebe? Mas convinha perguntar isso, sobretudo aos jornalistas fofinhos que adoram o Bloco de Esquerda e o PCP. Ponto seguinte, já falei, o webinar que vamos fazer amanhã às 11 da manhã, então agora vamos lá à nossa agenda. Eu não me esqueci de tratar da TAP, ok? Não me esqueci. Até ao fim da semana voltarei a falar do assunto, mas hoje vou falar da TAP indiretamente. Não sei se reparou, mas ontem o Jornal de Notícias, em manchete, mostrou-nos uma realidade um bocado dura. Então eu vou-lhe mostrar. Que é: Covid tira 90 milhões ao INEM
e impede a renovação da frota. O INEM não é uma instituição qualquer. O INEM, conhece as siglas, Instituto Nacional de Emergência Médica. Percebeu? Emergência médica. Quer dizer que é uma entidade criada para, de forma muito rápida, urgente, acudir a situações de emergência médica. O INEM foi um dos mais sacrificados pela pandemia. Todos nós sabemos, porque as queixas têm sido gerais e sistemáticas sobre pedidos de ajuda ao INEM onde as ambulâncias chegam demasiado tarde. Eu vou-lhe dar um exemplo. Mesmíssimo aqui, não há muito tempo, uma senhora que tinha sido operada no Hospital Lusíadas e vinha aqui a uma consulta, teve um problema, aqui mesmo à porta. Eu chamei o INEM, não havia INEM. Tiveram que vir os bombeiros, eu contei uma vez aqui a história, tiveram que ir os bombeiros, sapadores de Lisboa, lá que era aquilo, para ir buscar a senhora, ou para acudir à senhora. Bom, voltamos à questão do Estado Social e da aposta no Serviço Nacional de Saúde. O que é que a gente chama a um grupo de políticos que passam a vida a encher a boca com histórias sobre o SNS, investir no SNS e o raio que o esparta? O que é que a gente chama? Bom, o problema disto tudo, como vocês já sabem, é que o Estado não tem dinheiro, mas anda a fazer de conta há muito tempo que tem dinheiro. O Dr. António Costa é useiro nisso, o Dr. Mário Centeno era useiro nisto, o atual Ministro das Finanças, também conhecido por João Mãos Tesoura, e já vou explicar porquê, é useiro nisso. O INEM foi uma das vítimas das cativações. O que eu acho espantoso é que toda a gente do Partido Socialista que passa a vida a rotar postas de pescada, sobre tudo e mais alguma coisa sobre o SNS, não se levantem armas depois de ver estas coisas. O que eu acho impressionante é como o Bloco de Esquerda e o PCP, que enchem a boca com a treta do SNS, não se levantem para isto. Percebe? Bom, você dirá, também, mas você próprio tem resposta, porque você sabe que Portugal não tem dinheiro. Pois eu sei, mas quando nós não temos dinheiro, a preocupação que temos de ter é gastar dinheiro, o pouco que temos, onde deve ser, não é? Não é estourar em estradas. Lá está. Aqueles 300 ou 400 milhões que o Governo vai buscar aos leilões de 5G para fazer as estradas, não podiam ser canalizados para isto. Não podiam ser canalizados para colocar aquelas pessoas que estão nos hospitais e não têm para onde ir. A questão é esta. Quando nós aprendemos muito cedo na vida, não é preciso ir para um curso de economia, que a economia é fazer a gestão de recursos escassos. O dinheiro é um recurso escasso. Não dá para tudo. Nós temos que fazer opções. Se fazemos isto, não fazemos aquilo. Se nós fazemos armas, não podemos fazer manteiga. Era uma daquela coisa da curva das fronteiras das possibilidades de produção que nós aprendemos na introdução à economia política. Mas não é preciso isto. Todos nós sabemos isto da vida. Portanto, quando fazemos uma pergunta, porquê é que se estoura 4 mil milhões de euros numa TAP? Não é? Porquê é que se vai gastar 400 milhões em fazer estradas quando há estes problemas para resolver? É que depois o Sr. Ministro das Finanças, já vamos ver porquê, para fazer face àquelas despesas, são despesas eleitoralistas, vai cortar aqui, ou vai cativar nestas coisas. Por falar nisto, como você sabe, aliás, os jornais estão todos cheios disto hoje, a pandemia custou 3 mil milhões de euros aos cofres públicos. Mas o déficit sobe à média de 40 milhões por dia. Você dirá, então se é assim não se pode gastar? Não! Se é assim, nós não podemos gastar em certos sítios, mas temos de gastar noutros. Não é? O problema é que o Governo passou 5 anos ou 6 anos a cortar e a não fazer investimentos onde devia fazer, porque quis aumentar os rendimentos dos portugueses, nomeadamente da malta que trabalha para o Estado, e esqueceu-se dessas coisas. O Governo, para fazer aquelas cedências de rendimentos, nos rendimentos, não investiu. Não investiu no SNS, não investiu na educação, não investiu na segurança social. E é por isso que isto está a acontecer. Não esqueça, você votou nesta malta, é por isso que eles lá estão. Ponto seguinte, Pedro Nuno Santos, Ministro das Infraestruturas, ontem, depois de uma reunião com o Presidente da Ryanair, veio dizer o seguinte: Portugal não aceita intromissões nem lições de uma companhia aérea estrangeira que responde apenas perante os seus acionistas.
Espera aí, o governo português não responde perante os acionistas? Os acionistas do governo português são os contribuintes. Bem, primeira coisa, o Dr. Pedro Nuno Santos é licenciado em Economia. Não é um borra-botas. O Dr. Pedro Nuno Santos é uma pessoa com formação em Economia. Portanto, quando faz estas figuras, está a ser do mais rasteiro que um político pode ser. E eu digo rasteiro para não dizer idiota, porque ele não é idiota. Isto é populismo, isto é eleitoralismo. Eu explico. Imagine você que tem uma empresa e imagine o seu concorrente que tem uma empresa ao lado. E você diz assim, bom, pelas leis da concorrência, eu tenho de ter as mesmas armas que aquele tipo que está ao lado. Vou-lhe dar um exemplo. Se o tipo que está ao lado não pagar impostos, fugir aos impostos, ou não pagar a segurança social, ele tem logo à partida, imagina o IVA, 23% de diferença face a si. Ora, isso é justo? Não é justo. Bom, agora vamos imaginar outra situação. Você tem uma empresa aqui ao lado, mas depois tem outra empresa ali. E o Estado dá dinheiro a essa empresa, não dá a sua. Isto é concorrência desleal. Portanto, quem está nesta situação que é a Ryanair tem todo o direito de se queixar do Estado. Portanto, esta lição sobre concorrência, o Dr. Pedro Nuno Santos vai ter que levar. Seja do presidente da Ryanair, seja de um presidente de uma empresa qualquer privada, onde o Estado esteja a contribuir para essa concorrência desleal. É assim que se faz. Vir bater no peito, eu nem posso bater aqui, tenho aqui o microfone, vir bater no peito, estilo Tarzan, a dizer se eu sou o melhor da praça, eu sou o rei da selva, epá, e a mim ninguém me toca, isto é de bronco, não é? Que é para não dizer pior, isto é de bronco. E já agora é assim, se o Dr. Pedro Nuno Santos quer fazer figura de bronco, ele que a faça. Não tente é fazer de broncos os portugueses. A mim não me faz de bronco, de certeza. Portanto, a Ryanair tem toda a razão de ter-se queixado das ajudas do Estado português à TAP. E mais, eu suspeito que a Ryanair está a ser mais amiga dos contribuintes portugueses do que o próprio Dr. Pedro Nuno Santos. Bem, ponto seguinte. Convenção do MEC. Ontem foi o segundo dia, foi dia de encerramento, estiveram lá uma série de protagonistas políticos, desde André Ventura até Rui Rio, passando pelo próprio Passos Coelho, com o que eu tive até o prazer de almoçar antes de ontem e ter uma conversa muito interessante, que obviamente não vou falar aqui. E houve coisas interessantes que se passaram ali ontem, mas eu vou centrar a minha conversa e a minha atenção nas declarações de Rui Rio, presidente do PSD. Passou o tempo com aquela obsessão que se lhe conhece, e ao PSD dizer não somos de direita, não sou de direita, o PSD não é um partido de direita, o PSD cresceu não sei quanto social-democracia diabo 4. O doutor Rui Rio ainda não percebeu que esta conversa dele sobre não sou de direita é música para os ouvidos do Partido Socialista e da extrema-esquerda. Porque isso não interessa para nada, percebe? A esmagadora maioria dos portugueses está-se a marimbar para estas coisas de sou de direita ou sou de esquerda. A esmagadora maioria dos portugueses quer saber apenas uma coisa. Qual é o teu programa, pá? O teu programa resolve os meus problemas? O teu programa contribui para resolver a infinidade de desgraças em que o país está? Isto é que interessa. Eu não sei se o Dr. Rui Rio tem noção, mas eu não me lembro de ouvir o Dr. Cavaco Silva uma vez dizer que foi a pessoa que ganhou 5 eleições e perdeu uma com 44% dos votos, não é qualquer um. O professor Cavaco Silva nunca, em 10 anos ou 15 que andou na política, disse uma única vez se era direita ou de esquerda. Rui Rio está a cair na esparrela da esquerda. Deixe-me dizer a mim direita e esquerda. Não vale a pena o presidente do PSD perder tempo com isto. Isto é o que menos interessa. E o problema é este, é que o Rui Rio não consegue passar a sua mensagem. A prova disso é que ontem, mais uma vez, eu até vou antecipar a frase da semana. O Partido Socialista não quer reformar nada, diz Rui Rio. Tem toda a razão. O PS não fez uma única reforma em 7 anos. Não vai fazer nenhuma reforma. Anda ali a negociar com Bruxelas e a tentar fugir com o rabo à seringa, que aquilo que são as imposições que a União Europeia quer colocar para nós utilizarmos a bazuca. O PS não faz uma linha de reforma. E agora a pergunta é esta. Porquê é que Rui Rio tem esta obsessão de dizer que está disponível para fazer acordos com o PS? Mas se o PS não quer fazer acordos com ele, se o PS não é capaz de fazer uma reforma, que é aquilo que Rui Rio clama há não sei quanto tempo, porquê é que Rui Rio insiste nisto? Isto é uma perfeita idiotice. Mais,
Rui Rio, com esta permanente disponibilização para fazer acordos com o Partido Socialista, está a afastar o eleitorado do PSD, porque o eleitorado do PSD já percebeu há mais tempo do que o Rui Rio que o PS não quer fazer reformas. E, portanto, estar a insistir nisto é uma estupidez, até porque os acordos que o Rui Rio já fez com o PS não serviram para rigorosamente nada. Pergunta, não valia a pena, em vez do Rui Rio andar com esta opção, não somos direita e o rei que o parta, vir dizer assim, meus senhores, nós não vamos fazer acordo nenhum porque aqueles senhores não querem fazer acordo. Nós não vamos fazer acordo nenhum porque aqueles senhores não querem fazer reformas. O país percebe esta conversa, percebe esta linguagem. Não percebe é as opções com o Rui Rio a falhar sistematicamente o tiro ao lado. Vou terminar com... já agora é assim, Rui Rio não muda. E eu suspeito mesmo que a direita não volta ao poder como diz José Miguel Júdice, antes de 2027, por este andar. E vai ser com outro líder. Bom, ponto seguinte, a entrevista do coordenador da Task Force, vice-almirante Henrique Gouveia Melo, ontem à TVI. Bom, eu já lhe tinha dito ontem que o Governo tinha dito aquela história de acelerar em Lisboa e a vacinação em Lisboa por mero eleitoralismo. Aliás, curioso, ontem a conversa com o Secretário de Estado, vocês perceberam mal, a gente depois ia ao site do Ministério da Saúde e estava lá exatamente o que ele disse. E ele disse mesmo acelerar na região de Lisboa e Val do Tejo, ok? Portanto, não venham a tirar isto de responsabilidade para quem está desse lado. A responsabilidade foi do emissor. Bom, e a responsabilidade foi do emissor porque o Governo está a fazer eleitoralismo. O Governo sabe perfeitamente qual é o plano do vice-almirante Gouveia Melo. E que era, já em junho, levar isto para o patamar dos 40 e depois dos 30 anos. Como ele explicou ontem na TV, havia zonas do país onde estava mais avançado e zonas onde está menos avançada a vacinação. E porquê? Por uma razão muito simples. É porque há zonas com mais gente velha e há zonas com mais gente nova. Bom, importa igualar. Isto tem a ver com alguma coisa com acelerações? Nada. O Governo é que foi buscar a ideia da aceleração. E depois levou sopa. E depois ontem tentou tirar a culpa para o outro lado. Isto é despicable, percebe? Esta gente não tem um pingo de vergonha na cara. Não é capaz de fazer o mínimo de política séria. Vejam o comportamento do Gouveia e Melo. E copiem-no, porra! Vale a pena pensar nisto. Já agora ontem estava a ver a entrevista, começou ao meu lado e dizia assim, que a pessoa não percebe nada de política, dizia assim, caramba, olha o discurso deste gajo comparado ao discurso do outro tipo maluco, o Francisco Ramos. Olha para o discurso e compara. E diz assim, se não fosse este tipo na vacinação, se calhar ainda estávamos ao nível da Albânia. É isto. A Cor do Dinheiro, edição diária do dia 27. Voltaremos amanhã às 8 da manhã. Não sei antes lembrar que hoje vamos ter Mel Talks e vai ser com o professor João César das Neves. Vai valer a pena, será às 18 horas. Muito obrigado por estar atento, muito obrigado por estar aqui a acompanhar-nos e aquelas pessoas que estão a ver e aquelas que vão ver, quero pedir aquilo que peço sempre, colocarem um gosto e fazerem partilha nas redes sociais por uma única razão. Aquilo que houve aqui não houve mesmo em mais lado nenhum. Obrigado, com licença, e até logo às 18 horas.